Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel Linhares, mas pode me chamar só de Daniel ou só de professor, como preferir. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou professor de inglês e francês desde 2015 e meu objetivo aqui é fazer com que você alcance a fluência sem sair de casa. Eu tô sumido há um tempo porque eu estava um pouco ocupado com o Instagram, tentando postar um monte de coisa, seguir o fluxo de posts lá. Eu tô postando de 2 a 3 posts desde, sei lá, já vai para o terceiro mês agora. Estou terminando 2 cursos, um de marketing digital, marketing de conteúdo, e o outro de leitura dinâmica. É realmente incrível a mudança, eu consigo sentir semana a semana a diferença que faz, só que é muito trabalho, dá muito trabalho eu conseguir acompanhar o ritmo dos dois e ainda trabalhar e ainda postar no meu tempo livre, que na verdade não é bem tempo livre, né? É parte do meu trabalho também. Então, se você ainda não me acompanha no Instagram, dá um confere lá que eu dou dicas diárias de como trabalhar as 4 competências do idioma. Dou um monte de sugestão de livro, dou um monte de dica, respondo aquelas caixinhas do Instagram, tudo. Dá um confere lá, Prof. Daniel Linhares, tá? Eu consigo ser muito mais ativo lá do que aqui no YouTube. E claro, você tem uma resposta muito mais rápida do que esperar a semana inteira para conseguir fazer um vídeo, isso se eu conseguir, né? Mas beleza, a aula de hoje vai ser sobre o ING do inglês, entendendo de vez como usar, para que usar, o que é, para que serve e alguns exemplos, beleza? Só que hoje eu vou fazer um pouco diferente, eu vou usar o post que eu fiz no Instagram como base para a explicação, porque ficou como se fosse um PowerPoint bonitinho, talvez seja melhor do que a explicação da apostila de gramática. Então vamos lá, o primeiro uso do ING do inglês, o mais comum, o mais conhecido, é para tempos verbais contínuos, assim como usamos no português o nosso ando, endo, indo. Esse é o ING do inglês. Então, por exemplo, vamos olhar os exemplos aqui. I am learning, I'm learning, I am learning. Eu estou aprendendo. Então, acontece enquanto eu falo. Eu ainda estou passando por isso. E repara que quando a gente explica tempo verbal, é um pouco difícil de não usar o próprio tempo verbal para explicá-lo, né? Então, I am learning está acontecendo agora no momento da fala. We were studying. Então, agora é um exemplo no passado, só que também implica uma continuidade com uma referência desse passado. Nós estávamos estudando, e aí você pode dar mais um link quando qualquer coisa aconteceu. Quando o telefone tocou. We were studying when the phone rang, por exemplo. O ing para tempos verbais contínuos, igualzinho ao português, e também utilizamos o verb to be como auxiliar. I am learning, we were studying. Além dos casos dos tempos verbais contínuos, que são muito fáceis por serem parecidos com o português, também vamos utilizar o ing em outras situações, como, por exemplo, depois de verbos. Alguns verbos exigem o ing. Como assim? Vou explicar daqui a pouco. Depois de preposições, perdão, também utilizamos o ing. Depois de preposições. Também podemos utilizar o ing com sentido de substantivo, de coisa, e não só com a ideia de verbo. E também podemos utilizar como função de adjetivo, como função de qualidade, estado, descrição. O primeiro desses outros casos é a utilização do ing após alguns verbos, como por exemplo, to miss e to enjoy. É obrigatório o uso do ing. Não dá para usar o verbo sem nada ou o verbo com o to na frente. Não dá, tem que ser o ing. Por exemplo, he misses playing. He misses playing. Falar he misses to play ou he misses play tá errado, não funciona. Em português, parece, né? Ele sente saudade de. Então você poderia até pensar, se você tentasse traduzir, tempo verbal não se traduz, de colocar o of na frente. He misses of play também não daria. He misses playing. Só, pura e simplesmente a única opção aqui. We enjoy singing. We enjoy singing. Exatamente a mesma coisa. Nós gostamos ou nós curtimos cantar. Não dá para falar de nenhuma outra forma. We enjoy sing. Nós gostamos de cantar. Ou we enjoy of sing or to sing. Todas estão erradas. We enjoy sing. Singing. Ó, lá, tô falando errado já. We enjoy singing. Então, para citar o famoso Pedro Sobral, você poderia me perguntar, mas como que eu vou saber quais são os verbos? Então, não seja mamãe esfria minha sopa. Dá um Google e procura uma lista desses verbos. Só que a minha sugestão, como sempre, em vez de tentar decorar a lista de verbo, tenta começar a se acostumar a saber que isso existe e a tentar se acostumar aumentando o seu repertório, desenvolvendo um certo feeling do que pode ser usado ou não. Não dá para você decorar,
pelo menos não é muito prático você decorar uma lista de verbos. Você poderia estar gastando essa energia fazendo outra coisa mais prática, mais produtiva. Então, dá um Googlezinho e quando você quiser sentar para estudar o ING, você pega alguns desses verbos e tenta criar frases, por exemplo. Ou quando você for ler ou ouvir alguma coisa, começa a reparar em quando que as pessoas usam o ING após alguns verbos. Por exemplo, ainda com função de verbo, mas agora após preposições. Depois de preposições é obrigatório utilizar o ING e, de novo, não faz muito sentido tentar traduzir ao pé da letra. Turn off the lights before leaving. Before leaving. Antes de sair. Eu não posso pensar before of leave ou before to leave. É uma tradução ao pé da letra que não faz sentido. A regra em inglês é outra. Então você tem que aprender dessa forma. Before leaving, ponto. Não dá para traduzir ao pé da letra. Turn off the lights before leaving. Beleza? Vamos para os substantivos. Substantivo nada mais é do que uma coisa. Você também pode pensar no ato de fazer tal coisa. Nem sempre é fácil de encontrar um equivalente em português e por isso que eu sempre digo que o inglês é uma língua muito prática. Você consegue transformar verbos, ações, em substantivos, coisas, ou em adjetivos, qualidades, descrições, estados. É muito mais fluida por causa disso. É um idioma muito fluido. Então, se a gente pensar no verbo to swim, nadar, a gente consegue transformar o to swim para swimming com a ideia de natação. Natação, em português a gente tem uma palavra para isso, o ato de nadar ou o nadar, que você consegue encontrar em uns textos um pouco mais poéticos ou um pouco mais avançados, tipo Machado de Assis. Talvez você veja alguma coisa assim, o fazer, o ler, né? Isso existe, mas não é tão usado assim. Mas você pode pensar no ato de. O ato de, se essa palavra não existe em português. Alguns outros exemplos. Reading é a leitura, mas ele vem do verbo to read, o verbo ler. Então pode ser também o ato de ler ou o ler. E o último ali, running, que é a corrida, o ato de correr ou o correr. Beleza? Todos esses podem ser usados, devem ser usados, aliás, como sujeito ou como objeto da frase. O que é isso mesmo? É o autor ou o alvo da ação. E por último, mas não menos importante, adjetivos, qualidades, descrições, estados. Você com certeza já viu essas palavras por aí, já as utilizou, mas talvez não tenha parado para pensar que elas são derivadas de verbos, de ações. Por exemplo, to tire é cansar. Tiring, botou o ing, vira cansativo. Né? Olha como essa transformação é muito mais fácil em inglês. Você só põe o ing. Tiring, to tire. To tire, tiring. Enquanto que a variação, as terminações em português podem ser diversas, né? Como a gente vê ali nos exemplos. Boring é chato, entediante, vem de to bore, que é chatear. Interesting, interessante, mas vem de to interest, que é interessar ou se interessar. Confusing, confuso, mas pode ser to confuse, que é confundir. E o último, annoying, que é chato no sentido de, né, pentelho, ficar perturbando, enquanto que to annoy é perturbar. Então é sempre isso, o adjetivo ele é transformado por causa do verbo. Né? É muito mais simples em inglês. Então quando você olha a palavra tiring, ou melhor, quando você olha para a palavra confusing, você não deveria pensar automaticamente em confundindo. Só vai ser confundindo se estiver sendo acompanhado pelo verbo to be e por alguma outra pessoa que esteja realizando essa ação. Por exemplo, he is confusing me. He is confusing me. Então, ele está me confundindo. Mas se for mas olha lá, esse mesmo exemplo, he is confusing, se não tiver o me no final, he is confusing vira ele é confuso. Em vez de ele está me confundindo, he is confusing me. He is confusing. Ele é confuso. Olha o detalhe aí, sutileza. E por hoje é só, pessoal. Aula curtinha sobre o ING, tirada lá do Instagram, tá? Eu acho que assim fica muito mais dinâmico também, muito mais rápido. E se você quiser ter mais acesso a essas dicas diárias que eu dou lá no Insta, 2 a 3 posts por dia, fora os stories que eu respondo caixinha, dou exemplos do que eu estou fazendo na minha vida, né? Os livros que eu estou lendo, os exercícios que eu faço, os cursos que eu falei no começo de leitura dinâmica e de marketing, eu posto muita coisa lá. Então é muito mais fácil de me acompanhar por lá e tirar uma dúvida pontual específica lá. Vai ser muito mais rápido do que esperar uma aula sair por aqui, porque a minha prioridade é sempre essa: meu trabalho, minhas aulas
No tempo livre ou em paralelo, eu trabalho no Instagram para poder promover a minha marca, meu portfólio, servir como um portfólio para os potenciais possíveis alunos futuros poderem olhar, né? Poder ajudar a galera, que não é necessariamente meu aluno, e aqui acaba ficando por último por questões de praticidade, né? Então, tenta me acompanhar em tudo que vocês vão conseguir pegar muita dica boa. E claro, não se esqueçam de praticar sempre. Aprendeu aqui comigo? Beleza. Entendeu as diferenças? Beleza, mas não significa que você aprendeu. Para aprender, para internalizar, você precisa praticar. Como? Tentando prestar atenção na próxima vez que você ouvir ou ler alguma coisa. Por que tem um ing ali? Qual é a função dele, por exemplo? Ou como que eu posso utilizar o ing numa frase, dependendo do contexto, né? Atividade, tem que ser uma coisa ativa, beleza? Então é isso, até a próxima.